Depois falam da Bahia, não pode. Mas aqui não tá fácil não, professora. Não tá, gente, tá muito quente. Depois falam de lá da gente, né, Ritinha? Pessoal, então, uma boa tarde a todos. Obrigada. É com muita alegria, então, que nós iniciamos mais um colóquio de pós-graduação, nessa modalidade remota. Eu me chamo Isabel, eu sou aluna de doutorado do Proeza, e juntamente com o Rafael e com a Raíssa, que são alunos de doutorado do PPGEM, nós integramos a comissão organizadora de colóquios. Então, em nome da comissão, nós damos as boas-vindas a todos. E antes de dar as boas-vindas, né, especialmente para a professora Rita, e passar a palavra para a professora Rita, nós temos algumas orientações que eu vou projetar aqui rapidamente. Só um minutinho. Deixa eu botar assim. Acho que vocês estão conferindo as orientações. Então, em relação ao certificado, ele vai ser encaminhado via e-mail, tá? A lista de presença nós vamos disponibilizar via chat do Google Meet, assim que a professora Rita terminar a apresentação, tá? Então, se você precisa de certificado, não deixem de preencher essa lista de presença, ok? Ao longo da apresentação da professora Rita, se surgir alguma dúvida, vocês também podem encaminhar via chat do Google Meet, que ao final da apresentação vai ter um tempinho para perguntas e respostas. E nós pedimos que durante a apresentação, que vocês mantenham tanto o microfone como a câmera desligados, para não dar interferência. Tá? Sigam, então, a gente nas redes sociais, no Instagram, @colóquios-EUSP, no Facebook, Colóquio Pós-EUSP, e no YouTube, Colóquios de Pós-Graduação EUSP. A gente, essa transmissão está sendo gravada, tá? Depois ela vai ficar disponível no Colóquio de Pós-Graduação do YouTube. E, sem mais delongas, então, o tema do nosso colóquio de hoje é tramitação ética nos projetos de pesquisa e dúvidas mais frequentes. Esse colóquio vai ser ministrado pela professora doutora Rita de Cássia Burgos de Oliveira. A professora Rita, ela é professora doutora do Departamento de Enfermagem Médico-Cirúrgica, na Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, e ela é coordenadora do Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo. Então, professora Rita, em nome da comissão organizadora de colóquios, eu lhe dou as boas-vindas, agradeço mais uma vez o aceite da senhora, a gente sabe como que deve estar a agenda agora dos docentes, né, a gente tira por base a nossa, mas a gente agradece muito que a senhora tirou um tempinho para participar do colóquio. Então, muito obrigada. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. E eu gostaria de agradecer, Isabel, pelo convite. Eu acho tão importante essa questão do Comitê de Ética. E, nesse sentido, eu vou explicar um pouco sobre o Comitê de Ética, e depois eu vou ter, assim, as dúvidas mais frequentes e os erros mais comuns, porque eu acho que isso ajuda muito na compreensão e, sobretudo, no adiantamento da pesquisa, porque o entendimento da lei que a gente vai falar, que é a 466 de 2012, especificamente hoje a gente vai falar sobre ela, é muito clara, mas, assim, os erros são recorrentes e voltam muito os projetos para os pesquisadores, às vezes, por uma falha de, às vezes, atenção, de leitura, ou eu acredito que de não saber a importância. E, às vezes, dúvida mesmo, dizer, eu acho que não precisa, e coloque quando a gente diz não, tem que colocar, volta ou como pendência. Então, é isso que a gente vai discutir um pouquinho. Eu tenho uma questão também que nós, enfermeiros, né, na graduação, continuamos
a não ser quem faça a iniciação científica, fora isso, a gente fica muito aquém da formulação ética da pesquisa, né? Então, isso, e muitas vezes até o pesquisador da instituição, ele não tem esse cuidado de explicar sobre o que é o comitê, como submeter a uma plataforma Brasil, o que é uma plataforma Brasil, qual a importância que tem escrever isso ou aquilo no termo de consentimento, o que significam aqueles termos. Então, a gente tem essa deficiência, não só na graduação, como também os alunos de pós-graduação, que são enfermeiros ou professores. No serviço, então, pouco se sabe de pesquisa, da construção de uma pesquisa. Então, às vezes, chegam colegas para fazer mestrado, doutorado, e muitas vezes pós-doutorado, que já passaram por mestrado, e tem dúvidas. A gente tem cada volta, cada trabalho, cada pesquisa, projeto de pós-doutorado, de uma forma muito grande. Então, eu acho ótimo esse colóquio, acho ele bastante providencial, e, mais uma vez, obrigada. Você poderia passar, Isabel, por favor, o próximo? Isso. Então, a gente começa falando sobre a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que é a CONEP. Então, a CONEP, ela é uma instituição ligada ao Ministério da Saúde, então ela é federal. Então, o CONEP, ele tem uma estrutura de legislação federal. E, por isso, ele se estende por todo o país a legislação, as resoluções, porque todas as resoluções, elas partem de uma lei federal que é ligada ao Ministério da Saúde. Então, isso eu falo porque não existe especificação. No Nordeste é assim, no Sudeste é assim, mas em São Paulo as leis são diferentes. Não. A lei é brasileira para toda a extensão do território nacional. Então, a comissão é do Conselho Nacional de Saúde e ela foi criada desde 1996, na realidade, o CONEP, mas assim, ele era muito pouco utilizado e muito pouco conhecido. Então, só grandes pesquisadores ou algumas instituições de professores, e não tinha ainda a obrigatoriedade da existência do CEP. O CEP não deixa de ser uma descentralização da representação do CONEP. Então, a maioria das universidades, elas têm nas suas unidades um CEP específico. E assim é o nosso também. Então, a função é implementar as normas e diretrizes regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos aprovado pelo Conselho. Então, o Conselho Nacional. Então, assim, o Comitê de Ética em Pesquisa, ele é legislado pelo CONEP. Então, eu digo, gente, eu não invento nada. Quando o colega diz assim, mas Rita, você não fez coisa por isso. Mas não é possível, só por causa de uma bobagem. Mas eu digo, gente, eu não invento nada. Eu sigo a lei e é assim que tem que ser. A gente tem que entender que o CEP, ele é voltado para o participante da pesquisa. É a proteção do indivíduo que está participando da pesquisa. É todo o olhar para uma pesquisa que o parecerista dá ao relator, o coordenador, ele tem a obrigação de saber se dentro dos aspectos que são apresentados no projeto, a pessoa que está participando, ela está assegurada nos seus direitos como participante, sobretudo no aspecto ético. E aí a gente vai discutir um pouquinho. Então, isso, assim, é uma introdução. Você passa para outro, Isabel, por favor? Então, o Comitê de Ética em Pesquisa, o que é? Então, eu vou ler aqui, vou explicar depois, porque acho que fica mais fácil.
É um colegiado interdisciplinar independente, com munus público, vou explicar abaixo o que deve existir nas instituições que realizam pesquisa envolvendo seres humanos no Brasil, criado para defender o interesse dos sujeitos da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no desenvolvimento da pesquisa dentro dos padrões éticos, né, de normas éticas. E o minus vem do latim, né, que chama encargo, dever, ônus. Então, assim, é obrigação da gente defender os interesses do sujeito. É esse o olhar do parecerista. E dentro desse universo, desse olhar para a pessoa, tem diversos, vamos dizer assim, conceitos e olhares que a gente vê dentro do projeto. O que a gente mais foca, na realidade, é o TCLE, que a gente vai falar daqui a pouco, mas também a constituição metodológica da pesquisa. Então, eu digo assim, sempre aos colegas que são membros, tanto os internos, que são os professores da escola, como os externos, que são convidados, mas são membros fixos, né? Eu digo assim, a gente não vai fazer exame de qualificação aqui, mas a gente tem que prestar atenção como se dá a questão ética. E aí eu vou citar daqui a pouco alguns, vamos dizer assim, exemplos. Ô, Isabel, quando tiver 15 minutos, por favor, você me avise. Não pode ser 5, porque senão eu vou ficar neurótica. Tem que ser 15 para eu saber que eu já vou ter que mudar. São muitos detalhes. O próximo, por favor. Então, o CEP é responsável, assim, qual o papel? Então, aquilo era o que era, agora é o papel. Ele é responsável pela avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres humanos, e esse papel, ele é dirigido, vamos dizer, norteado pela declaração. Quando foi feita essa resolução, aqui brasileira, ela foi, como é o mundo inteiro, pela Declaração de Helsinki, Direitos Internacionais para as Pesquisas Biomédicas envolvendo seres humanos, e tornou-se a Resolução 196 de 96. A partir disso foram feitas várias resoluções, não era o caso de trazer todo o histórico disso para cá, mas em 2012 se constituiu a Lei 466 de 2012, que hoje é essa mais usada no Brasil para seres humanos, né, pesquisa com seres humanos. Hoje não daria para trazer, mas é muito interessante, Isabel, não estou dizendo que eu preciso fazer outro, mas assim, se vocês quiserem, eu estou disponível, porque tem uma que precisa também, vocês da pós-graduação, que fazem muito meta-análise, integrativa, enfim, existe ali 510, que são pesquisas mais sociais, e que ela necessariamente não precisa de protocolo, são protocolos diferentes da ética, não daria tempo em uma hora falar das duas. Então, assim, toda pesquisa envolvendo seres humanos deverá ser submetida à apreciação de um comitê de ética, e cada instituição onde realizam pesquisas, a Constituição do CEP. Então, a Constituição do CEP não é obrigatório, né, a Constituição do CEP, desculpa, o avião, mas ela é fundamental. Antes não existia, era um horror, a gente tinha que mandar, assim, para a CAPES, que no HC demorava 6 a 8 meses uma resposta, então, facilitou bastante o comitê. Eu estou agora quase há 3 anos como coordenadora, mas eu sempre gostei de participar, eu já acho que há uns 8 ou 9 anos, eu participo como membro titular, às vezes suplente, e agora termina o meu mandato em maio, acho. O próximo, por favor. Então, a CONEP e o CEP têm composição multidisciplinar, com participação de pesquisadores, estudiosos, bioéticos, juristas, profissionais de saúde, das ciências sociais, humanas e exatas, e representantes de usuários. Então, isso, assim, são os componentes de um CEP. E, assim, o grande avanço que eu acho foi justamente a representação do usuário.
Então, aquela pessoa que ela participa daquele serviço. Nós temos no nosso dois usuários. Um que ele é do CAPES, ela é excelente, eu fiquei chocada, assim, quando eu entrei na coordenação, que a gente tem outro olhar, como parecerista a gente dá o parecer e tal, mas não se envolve tanto como um coordenador. Quão rico é a participação do usuário. Eu também tenho a questão da composição no nosso CEP, eu pedi, foi achado, assim, eles aceitaram externamente dois advogados, um advogado e um advogado, tem um psicólogo, tem uma legista, que trabalha no Instituto Médico Legal. Então, assim, é bem diferente e dá para a gente ter opiniões diferentes. E as outras, cada professor do departamento, de um departamento. São 4 departamentos, então são 4 pessoas que representam o CEP. Então, essa é a composição do nosso CEP, mas, de uma forma geral, quem participa é isso. Por sinal, a gente está fazendo uma solicitação para quem quer compor a nova... A gente tem que ter, assim, uma lista de pessoas interessadas. Se vocês souberem alguém, ou se vocês estiverem interessados como pesquisadores, vocês podem mandar para o meu e-mail ou indicar alguém que gostaria de participar. Tá bom? Porque a gente vai compor essa lista e a gente sempre deixa e sempre é chamado nas novas composições de membros do CEP. O próximo, por favor. E aí vem a plataforma Brasil, que às vezes é um problema sobre a inserção, a submissão desses documentos que já na validação documental ele é recusado. A gente não aceita porque já está faltando coisas. E tudo isso tem na resolução. O que precisa, o que não precisa. Então, eu trago até depois os erros e as dúvidas mais comuns em relação à questão também da Plataforma Brasil. Então, a Plataforma Brasil é onde a gente recebe o CEP e o CONEP. Tem alguns, desculpa aqui, tem alguns temas que eles vão, quando são submetidos e aceitos, eles vão diretamente para o CONEP e depois eles retornam para a unidade de origem já com algumas indicações, como, por exemplo, grupos indígenas. Algumas situações de pacientes com sofrimento psíquico. Então, eles, quando veio o nome, a questão do COVID, eu acho que eu já devo ter corrigido nessa época os 300, porque a gente não precisa passar pelo comitê na mesma demora. Então, eles têm, vamos dizer assim, celeridade, a gente tem que ter rapidez em responder sobre o Covid. Mas alguns vão direto para o CONEP e voltam para a gente. Então, assim, na Plataforma Brasil, é importante que vocês prestem atenção na colocação dos documentos certos, porque quando retorna, muitas vezes, o próprio colega ele não vê. E ele só vê achando que vai ser o resultado quando, na realidade, já estava reprovado. Então, assim, as pessoas submetem e deixam lá. Não olha para ver o que tem escrito, se tem algum recado, se tem que mudar alguma coisa. Então, isso tudo precisa ser visto por vocês. Então, assim, ela permite, a plataforma, que as pesquisas sejam acompanhadas com seus diferentes estágios, desde a submissão até a aprovação final pelo CEP e pela CONEP, quando necessário, possibilitando, inclusive, o acompanhamento da fase de campo, o envio de relatórios parciais e dos relatórios finais das pesquisas, quando concluídas.
o sistema permite ainda a apresentação de documentos em meio digital, propiciando ainda à sociedade o acesso dos dados públicos em todas as pesquisas aprovadas. Então, toda pesquisa, depois que aprova, por isso que tem aquele item, não dizer ainda o resultado, não divulgar, não abrir, enquanto não estiver aprovada e finalizada. Depois, toda pesquisa que vai para a Plataforma Brasil, ela é liberada para acesso público. E, assim, o sistema também permite, ambiente compartilhado, informações em conjunto, diminuindo de forma significativa o tempo de trâmite nos projetos. O que é que eu quero dizer com isso? Se vocês abrirem a Plataforma Brasil, você tem todas as legislações, você pode fazer um chat com as pessoas diretamente do CONEP, vocês podem tirar dúvidas antes de submeter o projeto, vocês podem tirar dúvidas, inclusive, como submete, tem, assim, toda uma orientação. Muito poucas pessoas acessam esse banco de dados, que não deixa de ser, e essa plataforma Brasil. O próximo, por favor. Então, aqui, vamos entrar mais um pouquinho na resolução número 466, de 12 de dezembro de 2012, que a gente fala a resolução 466/2012. Então, ela é especificamente para atender e legislar sobre pesquisas em seres humanos. O próximo, por favor. Então, assim, quando a gente vai na definição dos termos, porque, assim, na legislação 4, ela tem a definição dos termos e depois a aplicação desses termos. Como é que o que significa isso? E isso é um grande nó ainda, mesmo para todos os colegas. Gente, assim, eu preciso confessar, eu detesto esse negocinho. Fica caindo. Vou trocar aqui só um minuto, porque, pelo amor de Deus. Esse é menos pior. Só um segundo, porque... Desculpa, gente. Então, assim, agora a gente vai falar um pouco dos termos mais, assim... Estão vindo? Todo mundo está ouvindo? Acho que está, né? Ah, ok. Então, assim, o que é que precisa existir numa pesquisa, num projeto de pesquisa, né? Primeiro, os achados, vocês têm que falar dos achados das pesquisas. O que é que vocês querem com aquilo? Que achado você tem e que ele seja relevante. Então, assim, a relevância da pesquisa. O que é que eu, como pesquisadora, quero que seja relevante? O que é que minha pesquisa, as pessoas vão olhar e se interessar? Então, relevância da pesquisa eu digo que é a cereja do bolo de um pesquisador. A gente tem que pensar para que vai servir aquela pesquisa, para quem, para que grupos. Então, esses achados das pesquisas, eles são importantíssimos. E, por isso, a gente tem que saber fazer a questão da pesquisa. E eu falo isso, como eu digo, a gente não faz um EQ, um exame de qualificação, mas a gente vê que relevância tem aquela pesquisa. O que é que está se fazendo toda uma construção quando o resultado vai ser bom para quem? Então, isso também é ética da pesquisa. É você saber o que você quer fazer, como você quer fazer, para quem você vai fazer, e o que vai servir esses achados de saúde para a sociedade, para um grupo de pessoas, para a melhoria. Então, esses achados na definição da lei,
eles falam da relevância da pesquisa, e a gente tem que observar. Aí diz assim, a gente tem um limite, não é assim, eu não gostei da pesquisa, acho que não é relevante. Não, não existe isso, né? A gente não faz isso. Mas a gente tem que ficar claro pelo pesquisador o que é que ele quer com aquela pesquisa. Assistência ao participante é outra coisa clara. Assistência imediata, né? Então, assim, assistência à pesquisa. O que significa uma assistência imediata e uma assistência integral? Vocês vão ver que tem a obrigatoriedade do risco e benefício, que é outra dúvida, que a gente vai falar daqui a pouco, do pesquisador, mas é aquela emergencial, esse ônus de qualquer espécie ao participante em situações que este dela necessite. Por exemplo, um paciente está fazendo uma entrevista e ele desmaia. Bom, isso não tem a ver com a questão, mas ele tem que ser imediatamente atendido, porque é uma questão emergencial. É uma coisa que aconteceu, foi um fenômeno imprevisto, mas que tem que ser notificado depois para o comitê de ética. Por quê? Por exemplo, um paciente desmaiou e bateu a cabeça. Ele bateu a cabeça na hora da pesquisa. Esse paciente teve um TC leve, mas ele teve. Então, assim, tem umas questões que são importantes e precisam serem notificadas. E muitas vezes isso a gente nem sabe. Nem sabe. Às vezes, quando tem um processo e que aí a gente sabe, mas quando foi? Meu Deus, que pesquisa foi essa? Qual é o número do CAI que a gente vai entender? Chama o pesquisador, chama o orientador, às vezes o orientador sabe, às vezes o orientador não sabe. Então, isso seria uma assistência imediata. E às vezes a pessoa tem algum problema, uma hipoglicemia, ou se sente mal, porque veio de longe e não se alimentou, enfim. Então, tem que ser notificado. E assistência integral é aquela prestada para complicações e danos decorrentes, direto e indiretamente, da pesquisa. E esse conceito, essa definição, vocês vão ver que tem a ver com ressarcimento, com indenização. Então, é preciso, e por que eu estou falando isso? Porque é preciso vocês entenderem a definição dos termos da lei para interpretar e saber usar. Tanto que hoje a gente fala assim, a indenização ela só procede quando é comprovada que foi diretamente ligada a um problema de pesquisa. O próximo, por favor. Então, outros são os benefícios das pesquisas, que tem que dizer, o consentimento livre e esclarecido, que é o documento mais importante em relação aos aspectos éticos, onde tem que estar englobado tudo isso que eu estou falando e vou falar, né, tá? O dano associado ou decorrente da pesquisa, esse dano, ele tem que ser, talvez, ele é preditivo, tem situações que a gente já sabe que pode ocorrer algum dano, ou que aconteceu independente da previsão. Então, ele tem que ser notificado. A instituição proponente da pesquisa, que eu vou falar que é outra dúvida, é aquela que propõe, né? Isso é uma dúvida quando tem, a gente fica sem saber, tipo, mas vem cá, é instituição participante ou é instituição proponente? Então, a instituição proponente é aquela que propõe a pesquisa. Então, por exemplo, os alunos da USP. Vocês estão fazendo pós-graduação no PROESA, um exemplo. Então, a proponente é a USP, mas vocês vão coletar os dados no HC. Ela é a coparticipante. Então, ela é coparticipante da pesquisa, e não a proponente. Aí, o que acontece? Vai para a proponente, porque vai coletar os dados, o aluno entende, o aluno de pós ou iniciação científica, que a proponente é aquela que eu estou coletando os dados e eu vou saber dos resultados a partir daquele núcleo, no caso do exemplo no HC. Não é. Então, a proponente é aquela em que sai o aluno, é aquela que a instituição que representa o pesquisador. Então, essa é a proponente. Isso é uma dúvida que eu falo sempre
e chamou atenção. O participante da pesquisa, claro, é aquele que vai falar. Antes se falava sujeito, antes, às vezes ainda fala, a gente deixa que não é uma coisa, mas a lei mesmo, o nome daquele que participa é o participante da pesquisa, então não é o sujeito, não é o respondente, tem outros nomes assim, que falam, mas assim, oi, alguém me falou? Alguém botou assim, professora Rita, acho que iria falar alguma coisa. Desculpa interromper, professora Rita, mas como a senhora pediu para avisar sobre o tempo da apresentação, nós gostaríamos de informar que faltam 15 minutos para finalizar e dar o tempo das perguntas. Mas não é até 13h30? A gente costuma deixar uns 15 minutos tá para perguntas, mas se passar um pouquinho desse tempo, não tem problema. É que como foi solicitado para avisar, então a gente gostaria de comunicar. Tá bom? Obrigada, professora. Obrigada a você, Raíssa. Então, assim, outros termos, todos esses têm o participante, a pesquisa envolvendo seres humanos, o que significa. O próximo, por favor. Lá tem o que significa ressarcimento, risco de pesquisa, benefício, TCLE, não vou me ater nisso, pode passar, isso tudo tem na resolução, e aí eu passo para as dúvidas frequentes e depois os erros mais comuns. Então, as dúvidas frequentes, o próximo, por favor. Então, é o assentimento livre e esclarecido e o termo de assentimento. As pessoas ficam em dúvida, os pesquisadores, porque eles perguntam se eu tenho que botar o assentimento e o termo. Gente, quando tem a definição dos termos, é o conceito. Então, assim, a anuência, o que significa o assentimento. Então, assim, o conceito é anuência do participante da pesquisa, criança, adolescente ou legalmente incapaz, livre de vício, simulação, fraude ou erro. Por que isso? Porque muitas vezes, para ter o conceito, as pessoas dizem, tem muita fraude nesse termo de assentimento, como dizer assim, o idoso, ele não tem condições, quem respondeu foi a filha. Claro, ele tinha completamente condições, mas é uma fraude para não demorar. Isso tem muito em idoso, isso tem muito em crianças com TEA, transtorno de espectro autista. Então, a gente tem que estar muito cuidado, e às vezes, quando a gente vê as respostas, dizendo, inclusive, que foi a pessoa, mas pelo tipo de resposta, a gente diz, não foi. Isso não é resposta que cabe a uma pessoa de 12 anos com TEA. Então, a gente já tem, assim, alguma, vamos dizer assim, alguma suspeita. Então, a gente tem, esse é o conceito. E o termo, então, ele é um documento de linguagem acessível para menores ou para legalmente incapazes, por meio do qual, após os participantes da pesquisa, devem ser esclarecidos. E aí, sim, a anuência precisa ser feita nesses casos. Fora disso, é o TCLE. Nem toda pesquisa precisa de anuência. Nem toda, só em casos específicos. Então, tem pesquisadores que colocam pesquisa de termo de assentimento, TCLE, e como é que se diz? Aprovação, como é que outro dia eu recebi aprovação pelo sujeito de participar da pesquisa. Não tem sentido isso. Não tem sentido. O próximo, por favor. Outra dúvida é assim, o que eu falei nesse instante, instituição proponente e instituição coparticipante. Então, é o que eu já falei, a organização pública, em termos da legitimamente constituída, habilitada, a qual o pesquisador responsável está vinculado. E a coparticipante é a pública ou privada, legitimamente constituída e habilitada, na qual alguma das fases ou etapas da pesquisa se desenvolve, normalmente coleta de dados. O próximo, por favor. Outra dúvida é o pesquisador e o pesquisador responsável. Um exemplo típico é o HC. Às vezes, a coparticipante, para ser coparticipante, tem que ter um pesquisador responsável.
Aí o pesquisador, por exemplo, da USP, Rita de Cássia e Almeida, ela diz assim, mas eu sou a pesquisadora, como é que vai ficar outro pesquisador responsável? Ah, não é possível isso, eu sou o pesquisador. O pesquisador é o membro da equipe corresponsável pela integridade e bem-estar dos participantes da pesquisa. Ele é o dono da pesquisa. E o responsável é a pessoa responsável pela coordenação de pesquisa, onde, por exemplo, vai ter a intervenção ou a coleta de dados para o bem-estar dos participantes das pesquisas. Então, isso é legislado também. Então, quando a gente tem um participante, a instituição, ela sempre tem um pesquisador responsável que vai tomar conta, entre aspas, de como está se processando. Então, por exemplo, a gente vai dizer, nossa, toda vez que Rita vai fazer uma pesquisa, o paciente sai chorando, fica nervoso, como é que ela está fazendo essa pesquisa? Então, assim, um exemplo, claro, Ritinha, isso tudo é exemplo, viu? Gente, eu não sei lidar com isso. Então, essa diferença e é natural. O próximo, por favor. Riscos e benefícios. É outra... Ô, Ritinha, ninguém está chorando, todo mundo sai feliz, eu sei. Então, assim, outra questão, assim, é riscos e benefícios. Tem pesquisadores que botam, não há riscos previstos. Gente, vocês não estão avaliando por vocês. É isso que eu quero dizer, o olhar para o pesquisador, ou para o participante da pesquisa. Como é que você sabe que não tem riscos? Aí você diz assim, pesquisa, metodologia. Como é que se chama? O paciente, metodologia, por exemplo, assim, vai ser entrevistado durante 40 minutos, porque só de falar 40 minutos na entrevista respondendo já me dá irritação, porque eu acho que, pelo amor de Deus. Então, assim, isso é um risco de eu ficar chateada, de eu ficar, responder, de não gostar. Tem pesquisas que são extremamente evasivas e são necessárias, mas, assim, por exemplo, pesquisas que envolvem de grupo e que tem a ver com imagem corporal. Então, ela tem um risco, a pesquisa leva um risco para o participante de se sentir constrangido, é um risco que pode acontecer. Então, toda pesquisa é previsto o risco, e não é o pesquisador que tem que delimitar isso. Então, a gente tem que botar essa pesquisa, por ser ligada, pode ocorrer, a gente pode supor, mas dizer que não vai ter, e os benefícios é mais fácil. Então, após a resposta, pode ser que contribua, que não contribua. Então, assim, claro que vai sempre ter benefício, né, gente? Porque se a gente fizer uma pesquisa que não tem benefícios, pare, porque não precisa nem fazer. Então, assim, mas é obrigado, é legislado, então a gente volta como pendência. Ai, gente, só falta morrer. Nossa, como é que volta como pendência? Ah, essa coordenadora é muito chata, porque assim, eu assino todos, mas eu não sou eu que dou todos os pareceres. Mas eu respeito muito a lei, porque eu não vou inventar nada, mas também não vou tirar nada. Então, isso é um exemplo. Outra coisa, por favor. Gente, só um minuto. Então, eu vou falar dos erros mais comuns. Então, que voltam e determinam a situação de pendência que os pesquisadores e muito mais como é que se diz? Os orientadores, nossa, eu pensei, Rita, não é possível, por causa de uma palavra. Outro dia eu falei para uma colega, eu digo, gente, seu nome é tal, se eu tirar um sobrenome, não tem problema, é uma palavra só. Então, assim, toda pesquisa apresenta riscos ao participante, é o que eu acabei de falar, sendo necessário descrevê-los e apontar maneiras de minimizar tais riscos. Então, eu sempre coloco, isso daqui é do capítulo 5 da resolução tal, que é essa 466. Então, toda pesquisa com seres humanos, que é o que
preconiza envolve riscos em tipos e gradações variados. Quantos maiores e mais evidentes os riscos, maiores devem ser os cuidados para minimizá-los. Isso daí depois você lê, que é legislação. Então, assim, aí diz, o risco se justifica pelo benefício esperado. É outra questão que, às vezes, a gente fala, as pesquisas envolvendo o ser humano serão, às vezes, tem um risco muito grande, mas, por exemplo, existe um benefício esperado. Então, a gente hoje está, por exemplo, com essa pandemia no mundo e a vacina. As primeiras vacinas tiveram com algumas complicações, mas a gente continua, o mundo todo, os pesquisadores, infectologistas, eles continuam, né? Vale a pena, nesse sentido, o risco justifica o benefício que vai trazer. Então, certamente, algumas pessoas vão ter, como toda vacina foi assim, como para um perfil epidemiológico, por exemplo, para se tratar, para fazer uma terapêutica, enfim. Então, isso também é preconizado, então, o risco, seja forte ou mais fraco, ele sempre existe. O próximo, por favor, de outro erro. Já estou acabando, gente, desculpa. O pesquisador deve descrever, no termo de consentimento livre e esclarecido, todos os itens requeridos pela 466/12, 2012, né? Explicitados no capítulo 4. Gente, isso daí é só ler e ir fazendo. Além disso, na página do CEP, tem escrito, é o que mais a gente volta, que é o que mais a metodologia normalmente está tudo ok, a delineamento da pesquisa, o desenho metodológico, tudo, mas o TCLE é o motivo de mais voltar, quando está tudo escrito detalhadamente, e ainda tem, se tiver alguma dúvida, é os termos que eu acabei de falar, a definição dos termos e depois tudo que compõe. Então, é muito assim, eu boto aí, depois vai ser... Vocês podem ficar com a aula, pedir a Isabel, e olhar essas questões, que são características e exigências da pesquisa que tem na lei. O próximo, por favor. Outra é a garantia de manutenção do sigilo. Ah, não, isso aqui ainda é do outro, né? Que ainda eu continuo sobre o número 2. Tem várias, seria bom vocês lerem um por um, depois qualquer dúvida vocês podem perguntar. Não agora, né? Em outro momento pode perguntar. Pode seguir, por favor. Pode seguir também, que ainda é em relação a essa questão do TCLE. Agora, o pesquisador precisa preencher os critérios de inclusão e exclusão dos participantes de pesquisa no protocolo de pesquisa. E quando eu falo protocolo, é tanto na plataforma como no documento que vocês mandam para a gente corrigir, né? Então, assim, que as informações básicas. Então, a gente não sabe, muitas vezes, que critério a gente faz, gente, mas será que todo mundo, e quem for assim, 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 por que não bota critérios de exclusão? Então, a gente volta e diz, bote critérios de exclusão. Tem alguns aspectos, a depender da metodologia, que o critério de exclusão e exclusão, ele não é tão fortemente necessário. Então, em alguns casos, a gente não exige tanto, mas tem uns que tem que fazer, porque a gente tem que saber que alguns têm que ser excluídos da pesquisa, claramente. Outro, pesquisador elaborar o cronograma de atividades, isso daí é uma coisa seríssima, gente, sério mesmo. O pesquisador elaborar o cronograma de atividades deve considerar a aprovação do Comitê de Ética para o início da coleta de dados. A coleta de dados, inclusive, A coleta de dados, inclusive o estudo piloto, somente pode ser iniciada após a aprovação do comitê. Então, vocês submetem hoje, que é dia 8, com o início da coleta de dados, 1º de outubro. Ele volta só por isso, porque o sistema não aceita, a gente não chega nem a corrigir. O CONEP diz voltar para... Então, assim, às vezes a gente não corrige, não dá para, porque não pode. Então, a gente não perde nem tempo, já sabe que vai voltar para consertar.
Ou você botou, protocolou, aí agora, com a pandemia, você quer mudar sua metodologia para uma entrevista não presencial. Então, você faz uma emenda, mas você não mexe no cronograma. Aí volta de novo, porque não pode. Então, são coisas que o pesquisador precisa estar atento, porque é do sistema, que eu acho que é um sistema meio complicadinho às vezes, não precisava ser tanto, mas é assim que é. O próximo, o pesquisador deve encaminhar o protocolo ao comitê com autorização prévia da instituição. Agora a gente nem recebe, porque antes a gente recebia, hoje já é protocolado, é a folha de rosto. Tem que ser, no caso da universidade, da escola de enfermagem, a diretora, ela assina, quando é aluno de iniciação científica, graduação, precisa o orientador, e quando é pós-graduação, o aluno de pós-graduação já pode assinar, antes não podia. O próximo, área temática especial, isso é na hora de protocolar. Tem algumas temáticas especiais, por exemplo, a questão dos indígenas. Alguns sofrimentos psíquicos, mas eu não sei porque tem alguns alunos que eles colocam temática especial. Não passa para a gente, porque quando vocês colocam isso no projeto e coloca a temática especial, vai direto para o CONEP. E aquilo, às vezes, demora um mês, a gente nem recebeu, porque não passa pela gente, o sistema já manda, aí a gente não recebeu. Daí, quando a gente pergunta como é o tipo de pesquisa, não, devia estar aqui. Você botou por tema, você tem a impressão, quando tem lá, está colocado, temática especial. A gente tem que escrever para o CONEP, dizer que tem uma aluna X, que ela está fazendo uma pesquisa e que colocou errado e tal. Então, são essas coisas que a gente realmente tem que prestar atenção. Então, depois leiam desses erros mais comuns, isso aí é um levantamento que a gente faz, assim, muito frequente. Eu vou fazer isso, inclusive, mandar para a escola. E a crianças, adolescentes incapazes, é o que eu já falei, é o termo de assentimento. Acho que só é isso. Deixa eu ver se tem outro. Isabel, por favor. É isso, obrigada. Gente, desculpa a rapidez da fala. É muito pouco tempo, mas qualquer coisa, eu estou disponível para vocês perguntarem. E, se vocês tiverem alguma pergunta... Muito obrigada, professora Rita, pela sua apresentação. Nós temos aqui no chat algumas perguntas. Posso começar a leitura pela ordem que foram colocadas? A primeira questão que nós temos é da Nesilda. São duas questões. Em que etapa devo enviar o relatório parcial? Primeira questão. Segunda questão, onde inserir o nome do orientador na plataforma Brasil? Todo o projeto de pesquisa DIC, TCC, dissertação e tese da EUSP devem ser submetidos ao CEP? Então, deixa eu começar assim, o primeiro... gente, diga só a primeira, por enquanto. Sim, a primeira é em que etapa devo enviar o relatório parcial? Tá, o relatório parcial depende. Por exemplo, se você tem uma bolsa de iniciação científica do PIBIC, você tem já, quando você faz que é aprovada, você já sabe quando começa, quando termina e que momento você tem que levar, normalmente 6 meses, entregar para ter aquilo aprovado pelo CEP, para você enviar para o PIBIC aquela resposta. Então, normalmente no meio da pesquisa. E depois, o final, quando terminar, é obrigatório, você não pode mandar para o PIBIC, no caso do exemplo, ou qualquer outra fomento, como FAPESP, CNPq, sem o relatório parcial e final. E às vezes o aluno some no mundo.
Eu, por exemplo, digo, olha, no momento e tal, o aluno não me deu, sumiu do mundo, não sei onde ele está, ele tem que devolver a bolsa, porque é obrigatório quando tem fomento. Quando não tem fomento, mas você faz uma iniciação científica e você precisa dessas aprovações, inclusive para publicar, né? Você precisa ter um relatório aprovado, uma pesquisa aprovada para você, senão nenhuma revista recebe. Isso é com o seu orientador. Não sei se ficou claro. A próxima pergunta: onde inserir o nome do orientador na plataforma Brasil? Todo projeto de pesquisa, IC, TCC, dissertação e tese da USP devem ser submetidos ao CEP? Então, primeiro, o nome do orientador, se for um aluno de iniciação científica, vai o número do orientador, vai o nome do orientador, ou seja, qualquer aluno de graduação, vai o nome do orientador, e o aluno que vai fazer a pesquisa sob essa orientação, ele coloca como participante da pesquisa. Então, você vai ser um membro da pesquisa, um elemento que também será pesquisador. E todo projeto, ele precisa, que envolve seres humanos, você tem a obrigatoriedade de passar pelo CONEP e pelo CEP. CEP e CONEP, eles trabalham juntos, todos, que envolve seres humanos, nenhum pode deixar de passar. Tem outra pergunta? A próxima pergunta é da Camila. São também duas questões. A primeira é: como sabemos para qual CEP devemos enviar a nossa pesquisa? Eu vim da Paraíba e Pernambuco, e por lá nós só precisamos submeter uma pesquisa no CEP da universidade. Mas aqui em São Paulo vi pessoas submetendo pesquisas em até 3 CEPs distintos. Então, foi muito boa pergunta, essa daí. É assim, existe, como eu falei, a proponente e a coparticipante. Aí eu vou dar um exemplo real, que é do hospital universitário. O hospital universitário, a gente tem sempre que a proponente a gente entrar. Só que, por exemplo, no caso do hospital universitário e vários outros, eles, para você entrar, para fazer coleta de dados, ele também tem que avaliar o seu projeto. Então, ele tem que avaliar seu projeto e dizer, isso aqui não pode. E que é uma incoerência, porque só precisa um CEP. Ele pode até fazer outras modificações, mas o HU a gente tem que entrar pelo CEP do HU, que é o coparticipante, e depois pelo CEP da escola. Porque nem adianta a gente fazer ao contrário, porque a gente vai ter que voltar e vai perder tempo. Então, a gente já entra no HU, eles fazem as modificações, vem para o CEP da escola de enfermagem, e aí a gente já reformula, aí sim, aprovado, a gente pode começar a iniciar o projeto, a coleta de dados, no caso, vamos dizer. Às vezes, essa mesma situação que ocorre, que eu dei o exemplo real do HU, se você quer fazer em vários coleta de dados, em vários hospitais públicos, por exemplo, ou privados, às vezes, cada CEP de cada instituição, ele requer também, o coparticipante, ele quer que passe pelo CEP, quer ser avaliado, o que é realmente uma incoerência, e que a gente enxerga como uma incoerência, porque já houve um grupo de pessoas que já avaliou na sua ética, na sua formulação, na sua metodologia. Então, mas isso existe, infelizmente existe. E é comum, assim, é bastante comum. E que não está errado, eu só acho inapropriado. Eu e todo mundo, né? Inclusive o trabalheira que é para o pesquisador e o tempo que se gasta com isso. Às vezes a gente passa 3, 4, 5 meses para o pesquisador estar com todos os documentos que precisam para efetivar uma pesquisa. Então, é bem surreal, sim, isso daí. Mas é real. Tem outra pergunta? Sim.
A outra pergunta da Camila seria: nós só precisamos citar a resolução 466 no nosso projeto de pesquisa? Já fui orientada a citar a 510 também, fiquei na dúvida a respeito. Então, se você a 510, que eu acho que é outra, que ela é muito pouco usada na escola de enfermagem e no Brasil ainda, eu acho que deveria ter outro fórum. Gente, eu estou me oferecendo porque eu acho importante. Então, assim, elas são mais ligadas, ela é mais ligada, essa lei, a pesquisas sociais e a pesquisas de banco de dados, como também a experts. Eu vou falar, assim, um pouquinho devagar sobre isso. Então, ela prevê pesquisas sociais. E ela prevê também, se você usa, por exemplo, dados públicos, o DataSUS, eu não preciso pedir autorização, ele é público. Então, eu não teria que submeter ele dispensa a inserção no comitê de ética. Ela traz isso de bom, essa lei. Só que a realidade é outra. Se a gente não tem um parecer de um CEP, a gente não publica em revista indexada nenhuma. Então, de qualquer jeito, vai ter que colocar. Então, no caso de Larissa, não é isso? Eu não sei como é a pesquisa dela, porque ela teve que se submeter às duas, porque não tem sentido. Se ela está fazendo com seres humanos, né? Então, a pesquisa para seres humanos é a 466, não tem nada a ver. Elas são completamente diferentes no seu formato, nas suas descrições, então não teria a ver. Eu não sei o caso dela, se depois ela quiser entrar em contato para eu entender e poder responder melhor, mas não teria sentido. Muito obrigada, professora. Tem mais algumas questões. A próxima questão é da Viviane. Ela diz: professora Rita, gostaria de saber se, caso seja necessário alterar o título e objetivos do projeto de uma pesquisa, e esse já está aprovado pelo COEP, é necessário nova apreciação? Sim, mas é uma apreciação fácil, se ela não é estrutural. E o que ela faz uma emenda. Então, ela resolveu mudar o título e o objetivo. O objetivo é estrutural, porque na hora que você muda o objetivo, você muda também toda a questão de busca para essa resposta. Então, você manda a justificativa, eu quero mudar o título, porque eu acho que ficou mais coerente agora que eu mudei o objetivo, então você submete com essa emenda, muda sempre na plataforma Brasil e no projeto, e solicita ao comitê. É muito rápido, quando a emenda não tem problema nenhum. O pesquisador, ele é o dono da pesquisa, ele tem o direito de alterar a sua metodologia a qualquer tempo, ou título, enfim, mas ele não pode fazer isso deliberadamente, porque na plataforma vai ter um nome, na hora que ela por exemplo, como ela vai fazer uma pesquisa que tem uma aprovação com um nome, um objetivo, e ao final ela vai dar outro, não pode. Então, ela pode mudar, desde quando seja considerado e avaliado pelo comitê de ética, mas isso não é aprovado, porque ele é o dono, o pesquisador é o dono da pesquisa. Professora, posso tirar uma dúvida com relação ao título? Pode? Depois que já foi defendido e passou pela correção, aí houve a alteração do título, já foi defendido, tudo, aí precisa voltar para o comitê também, ou não? Não, mas você já terminou a sua pesquisa? Sim, terminou a pesquisa, mas não, do caso do mestrado, eu estou no doutorado agora. E passou por correção e a professora pegou e sugeriu alteração da conjugação, por exemplo. Já o quê? Ou, por exemplo, da profissional, aí ao invés de ser da sim. D. Questão de letra, precisa submeter de novo? Não. E nesse caso que sua pesquisa já está terminada, afindada, você pode até mandar dizendo, informando, porque agora, sim, a gente tem o controle sobre a pesquisa
Até quando você, o pesquisador, diz assim, terminou, mandou o relatório final, acabou, a gente não fica mais apropriado, a gente tem só o cuidados éticos da pesquisa. Depois, não. E, às vezes, na própria dissertação de mestrado, tese de doutorado, a gente sai vários e vários artigos. Então, você bota o título que você quiser, não tem problema. A gente assegura mais isso, porque como torna pública, se você muda, ninguém vai achar a sua pesquisa, vai ser até ruim para o pesquisador, entendeu? Essa situação. Então, é bom sempre informar, nesse caso, já finalizada. Mas se o trâmite, por isso, assim, for durante a execução da pesquisa, aí sim, todo pesquisador tem que, vamos dizer assim, informar e pedir para mudar e tal, mas é direito do pesquisador. Alguma pergunta mais? Temos mais uma pergunta da Ana Rosa. Vou trabalhar com mulheres imigrantes com instituição coparticipante à Prefeitura Municipal de Uberlândia, e mais especificadamente, as OS. Preciso dos termos da OS, além do da Prefeitura ou somente da Prefeitura? Olha, se nesse caso, a UES, né, UES que você está falando, for ligada à prefeitura e a prefeitura tiver autonomia sobre deferimentos relacionados ao UF, sim, porque ela, vamos dizer, tem uma legislação maior, eu não sei informar nesse sentido. Se não tiver, você vai ter que ter da UES também. Agora, precisa saber se você, tendo da UES, precisa da prefeitura. Se precisa da prefeitura, normalmente é porque não precisa da UES, é que ele tem uma soberania maior para, então, se ele botar, está autorizado a fazer entrevista na UES sob responsabilidade da prefeitura e tal, tal, tal. Só que, às vezes, o que acontece? Mesmo quando tem isso, aí vai para o serviço. Aí, quando chega lá o enfermeiro, o médico, o fisioterapeuta, diz, não sei nem do que se trata, não pode ser, você vai ter, então, que entrar pelo comitê daqui, porque eu quero entender essa pesquisa, a gente vai fazer, aí embaralha um pouco. Então, necessariamente, só precisa de uma anuência. Então, normalmente aquele que tem, por exemplo, na escola, quando a gente vai submeter, a gente pede a diretora, não é a chefe do departamento, não é a chefe da disciplina, então ela tem soberania para provar que aquele projeto, eles pode ser submetido ao CEP. Entendeu? Eu fui clara? Ou você ficou com dúvida? Tá bom. Nada. Sim, professora, ela entendeu. Agradeceu no chat. A nossa última questão é da Carol. O que fazer quando o paciente não pode assinar o TCLE por ser um paciente em condições críticas de saúde e não tem familiar ou responsável? Uma situação, às vezes, nesses casos, por exemplo, se ele, vamos dizer, se ele não fosse nessa mesma condição, mas ele tivesse um familiar, onde cabe o termo de anuência. Nessas situações, a gente pede uma pessoa que responda por ele, por exemplo, se for numa instituição, uma enfermeira e tal, que responda por ele, mas que tenha testemunha que ela só está fazendo isso para o paciente não deixar de participar da pesquisa. Então, por falta de qualquer outra representação sobre a incapacidade, para que teste a incapacidade. Então, o profissional de saúde, se for numa instituição de saúde, ele pode sim dizer, olha, paciente não tem ninguém e tal, então é importante que ele participe da pesquisa e que se contribua, né, porque ai da gente, se não fosse as pessoas, os pacientes, a pesquisa não existiria. Então, nesses casos, pode. Professora Rita, essa era a nossa última questão do chat, dos participantes. Nós agradecemos, né, em nome da Comissão de Colóquios, eu agradeço imensamente pelo aceite do convite. Obrigada, eu que agradeço. Acredito que foi muito bom, né, ouvir a senhora nessa tarde. Acredito que acrescentou muito, né, são dúvidas que a gente realmente tem, quem vem de outras instituições também
Então, só agradecer mesmo, né, pela oportunidade de ouvi-la, agradecer a todos os participantes que estiveram conosco. Muito obrigada, professora, obrigada a todos. Obrigada também a vocês pela atenção, pela escuta e pela oportunidade de eu falar. Qualquer dúvida, eu não sei se eu botei o meu e-mail, mas é RBO, leite por extenso, @usp.br. Deixa eu botar aqui no chat, porque aí vocês... Eu coloquei, professora. Botou? Já colocou? Se está certinho, é RPO. Não, é RBO. RB. Leite, @ se eu botei certo, né, gente? Botei. Aí vocês podem perguntar, não tem problema, porque às vezes eu indico a legislação, tem o manual. Eu vou mandar para a Isabel o manual que a gente acabou de receber sobre os direitos do paciente, é muito interessante. É uma cartilha muito interessante. Vou mandar também a legislação 510, que é pouco conhecida, e a minha para vocês darem uma olhada. E qualquer coisa, podem contar, é um prazer. Foi um prazer estar aqui com algumas colegas que são bem próximas, outros alunos também. Então, boa tarde e estou disponível para qualquer coisa. Um beijo e resistência e resiliência nessa pandemia, né? Porque, pelo amor de Deus. Obrigada, professora. Tchau, gente. Obrigada a vocês. Tchau, tchau, pessoal. Uma boa tarde. Boa tarde para todo mundo. Tchau, boa tarde.